Aceita um shot para começar bem o seu dia? Segue a nossa receita. Tá preparada? Pegue o liquidificador e coloque uma colher de chá de energia, alto astral em cápsulas ultra concentradas, pitadas de motivação, muitas doses de informação de qualidade e bom humor a gosto. Bata até a mistura ficar bem homogênea. Agora, aumente o volume e consuma sem moderação. O perigo é viciar. Esse é o Shot das Meninas, um podcast semanal cheio de energia e alto astral. Ah, não se esqueça de compartilhar com as amigas. Olá, bom dia. Bom dia, lindona! Tudo bem? Gente, eu quero agradecer a vocês o convite feito. Realmente, eu fico muito feliz em estar de volta participando com vocês. É um canal que eu gosto muito, que eu curto muito, que eu admiro muito. Olha só, vamos entrar no assunto. Eu quero aproveitar, antes de passar a palavra a Liz, eu queria falar só uma experiência. Olha que coisa engraçada. Quando a gente se mudou para a França, que saiu do Brasil, a gente é acostumado com essa coisa de crédito, de cartão de crédito, dividir não sei quantas vezes, já acostumado. A gente tem um amigo que quando a gente chegou, ele falando, contando a experiência dele pra gente. Ele foi no banco. Quando você chega no banco, que para você abrir sua conta, você tem um cartão. Lá não tem esse... E o cartão é um cartão de débito. Não existe cartão de crédito. O que você pode fazer é você concentrar a data de pagamento, escolher um dia de pagamento no mês para concentrar e colocar naquele dia de pagamento, certo? Pronto, você faz isso. Quando você faz isso, todos os seus pagamentos que estão ali, em vez de você... Eu cheguei no shopping hoje, comprei, passei meu cartão, em vez de eu pagar hoje, né, no débito, vamos supor que eu escolhi dia 5. Pois bem, esse amigo nosso, ele foi no banco. Quando chegou lá, ele falou assim, eu queria saber... Se eu quiser comprar alguma coisa, eu tenho um crédito extra. Aí o gerente do banco ficou olhando para a cara dele e falou assim, como assim um crédito extra? O cara não entendeu, ele explicou. Quando ele explicou, o cara perguntou para ele assim, se você não tem dinheiro, por que você está pensando em comprar? Ou seja, não existe. Ou as pessoas lá, elas se programam para ter o dinheiro, elas se planejam para ter o dinheiro para comprar, ou não compra, porque não existe esse negócio de você dividir 1000 vezes, né? Ao contrário daqui, que aqui, apesar de também não ter cartão de crédito parcelado, tem algumas lojas que você agora já pode pagar sim, mas toda a economia americana é baseada no leasing. Você divide, você compra a lua por leasing, você faz o que você quiser. Então, trazer essa... Mas o bem não é seu. O bem não é seu enquanto você não paga. Exatamente. Então, Dri, eu trouxe um pouco o olhar sobre a questão da idade madura e o consumo. Né? O consumo sob a visão da idade madura. Porque existe uma frase bacana que eu li um dia desse na internet, que envelhecer é uma novidade. É algo que não... meio contraditório, né? Mas os profissionais de diversas áreas estão tentando entender e se adaptar a esse fenômeno recente de uma população que vive cada vez mais. É algo novo neles olharem. As mudanças são impactantes, as famílias cada vez menores, as mulheres, antes cuidadoras naturais, também passaram a trabalhar, então o público está mudando. E como resultado dessa conquista, dessa longevidade, digamos assim, temos encontrado desafios socioeconômicos nunca antes enfrentados e que demandam mudança de paradigma sobre esse tema idade. E eu trouxe uns dados só para ilustrar o que a gente vai conversar sobre o último censo, que foi 2010. Nós tínhamos uma população brasileira de 190 milhões, passamos em 2021 a 213 milhões, um crescimento aí de 11,85%. E com relação à expectativa de vida, na década de 40, nós tínhamos uma expectativa de vida de 45 anos, 2021, nós temos expectativa de vida de 74 anos. Ou seja, foi um ganho de 30 anos. A população está envelhecendo, isso é fato. E no Brasil... 8 em cada 10 pessoas maduras, eu chamo de maduras, aquelas acima da faixa dos 40 anos, de 8 em cada 10, eles têm renda própria
e não vivem apenas da aposentadoria. É um outro dado importante para se olhar sob o ponto de vista do consumo. E o que acontece mais ainda, outro dado importante, aqueles maiores de 40 anos representam 1,8 trilhão de reais na economia brasileira. É a fatia da população com maior poder aquisitivo. Tudo isso soma e coloca holofote em cima desse público, né? E como é que o mercado enxerga esse público hoje? Durante muito tempo, o mercado ignorou o público maduro, né? Olhou ele assim de uma forma muito como se fosse todo mundo igual, é uma massa de público com desejo, necessidade igual, tudo muito igual, ninguém se importava muito com o público maduro, era tudo voltado para a juventude. Aí as marcas não costumavam olhar, nem buscar explorar os gostos, nem ver o estilo de vida desse público, mas isso com a pandemia vem mudando gradativamente. Por quê? Porque se colocou holofote em cima da idade madura, já que eles passaram a ser grupo de risco. Aí o mercado fez assim, opa, né? Vamos olhar aqui o que eles estão precisando, são um grupo de risco, tem uma necessidade premente ali, uma necessidade bem específica, como é que eles estão se comportando? Aí começaram a observar melhor esse público maduro. E começaram a ver que a inclusão etária, muito mais do que uma simples causa, é uma necessidade imediata. E começaram a perceber que o ageísmo, que são aquelas atitudes negativas com relação à idade, ela precisava sofrer uma mudança drástica, né? Uma mudança muito rápida, para poder haver uma adaptação do mercado a esse público. É um público exigente, é um público que tem dinheiro e é um público que sabe o que quer. Então, nada mais natural do que o mercado começar a ver e se adaptar a essa necessidade. E aí eu jogo para vocês a pergunta, o que vocês acham do consumo nessa faixa etária? Realmente é algo específico ou é algo igual para todo mundo? O que vocês enxergam nisso aí? Quer começar, Gabi? Ou eu falo? Pode falar. Eu acho que é muito específico. Eu acho assim, que como a gente está falando de uma geração, então, por exemplo, as pessoas na faixa dos 40, as pessoas na faixa dos 50, as pessoas que são da mesma geração, a gente viveu as mesmas coisas, então é claro que existe uma similaridade. Mas o consumo também, além de ter uma similaridade, ele é uma coisa muito particular, porque vem das minhas necessidades enquanto pessoa, enquanto pertencente a uma família, no meu caso, mulher, quais são as minhas necessidades? Temos necessidades parecidas, por exemplo, outras amigas minhas que estão na mesma fase de vida que eu, é diferente de uma pessoa mais nova, ou é um pouco diferente de uma pessoa mais velha. A gente tem um olhar parecido porque a gente viveu as mesmas coisas, mas eu acho que a gente também tem necessidades particulares, porque na maturidade a gente tem uma consciência muito maior acerca da gente. E é o que você falou, a gente sabe o que a gente quer. E a gente sabe o que a gente não quer. Então, a gente está criando uma onda aí que as marcas, elas têm que se ligar, elas estão tentando acompanhar isso de uma forma muito rápida, né? A gente está vendo porque antes não tinha ninguém para representar a gente. Agora, elas estão querendo criar necessidade na gente, mas elas ainda não estão prontas para isso. Porque elas não conhecem esse mercado. Esse mercado, como você falou, ele ficou esquecido por muito tempo. Isso. É que o perfil dessa mulher madura hoje também é diferente. Ela é uma mulher, como o Liz falou bem, ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher que trabalha, ela não deixou de ser cuidadora, mas ela tem outras frentes que são super importantes e que fazem dela uma mulher produtiva. Uma mulher ou um homem, né? Produtivo, à frente. Essa longevidade que a gente tem hoje, a oportunidade de alcançar, traz também uma preocupação maior com cuidados pessoais, com a saúde de um modo geral. E tudo isso, agora, por outro lado, eu diria que tudo isso gera necessidades de consumo específica, mas também somos muito mais seletivos. Sim. No sentido de que não é qualquer coisa que serve. A gente tem um pouco mais de cuidado nas escolhas, um pouco mais de base, de consciência de muita coisa que jovem a gente talvez não tinha tanto. E eu acho que até não tinha... Rapidinho, Liz, deixa eu só concluir antes de você voltar. Não tinha pelo seguinte também. Quando a gente é jovem, a população mais jovem, elas não tem dinheiro, né? Não tem o poder aquisitivo. Então tá começando ali na área financeira, tá começando a girar a roda.
Então, quando você não tem dinheiro, você vai consumindo as coisas que dão. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo só para fazer uma analogia rápida, maquiagem. Quando você é mais novo, você não está preocupado. Primeiro que sua pele é maravilhosa, né? Sua pele é maravilhosa, seu cabelo não caiu, tá tudo lindo, o seu corpo, o seu metabolismo funciona. Então, tudo que você comprar vai te servir, não vai ter problema. Quando a gente fica mais velha, a gente sabe que tem que ter um cuidado maior com a pele, tem as linhas de expressão, o cabelo tá caindo. Então, que tipo de produto eu vou querer consumir? E eu posso me dar o luxo, porque hoje o meu poder aquisitivo é melhor do que há 20 anos atrás. Eu acho que tem isso também, né? Isso. Com certeza. E com relação ao mercado, vamos voltar para ele um pouco. O que mudou na pandemia com relação aos hábitos de consumo desse público mais maduro? Com a pandemia, houve maior inclusão digital, o e-commerce e o delivery aumentaram, eles começaram a ver uma preocupação maior com a saúde mental, né, principalmente com a saúde mental, passaram a tomar consciência da finitude da vida, e com isso veio a necessidade do planejamento financeiro, da organização financeira, da preocupação com o legado que eles iriam deixar. Eles começaram a se preocupar que antes passavam tudo muito... A vida estava tão acelerada que mal dava tempo de parar para você refletir sobre a situação financeira sua e como você gostaria de deixar isso para sua família. Né? Também eles viraram notícia. Né? Como eu falei, com relação a se tornarem grupo de risco, o mercado começou a se movimentar em torno disso, começaram a surgir empreendedores que buscaram soluções para as necessidades dele, né? Começaram a perceber que os hábitos de vida e de consumo, que antes eram associados aos jovens, hoje mudou. Por quê? Porque eles começaram a ver que o público maduro também namora online, também tem vida sexual ativa, trabalha, são ativistas de causas modernas, isso mudou muito, né? Continuam a curtir rock, por exemplo, buscam aprimoramento intelectual e profissional o tempo todo. Isso foi uma nova onda de cursos online que surgiram aí, voltado para um público que já tem uma vida profissional estabilizada, é um outro desenho, um outro perfil. Eles também lidam com a própria aparência de forma mais saudável, né, com menos cobrança, como vocês estavam colocando nesse instante. Tem autonomia financeira, isso é muito importante, porque eles próprios já constituíram um certo patrimônio, um certo patamar, e eles começam a decidir sobre o que querem, o que fazem bem, o que eles se afinam mais. Então, tudo isso abriu um leque muito grande de consumo para esse público, né? E paralelo a isso, a geração prateada, como é chamada aqui no Brasil, e nos Estados Unidos é o Silver Economy, né, que é a economia voltada para os maiores de 50, que eles estudam as atividades desse público, eles começaram a adequar a rota de consumo em razão do isolamento social. E começaram a perceber, poxa, esse público aí está isolado em casa por conta de ser um grupo de risco, isso eu estou falando, gente, não só dos 50, mas também na faixa dos 60, começaram a ficar isolados e começaram a perceber que havia uma necessidade, por exemplo, de tecnologia, né, o comprador sênior aguça no mercado novas perspectivas e reforça os desafios da economia prateada, né? Como eu falei, a necessidade do e-commerce cresceu muito, a preocupação com saúde mental, e por outro lado, essa consciência da finitude da vida deles levou uma seletividade de consumo maior. Uma preocupação, por exemplo, no endividamento, em não comprar tanto online, porque o online ficou muito fácil na mão, né? A qualquer clique no celular ou na internet você já está consumindo. Então, isso levou a uma preocupação maior no nível de vamos orientar esse pessoal mais velho, que não tem tanta familiaridade com a tecnologia. Os educadores financeiros estão aí atuando forte nessa área de educação financeira para o público mais maduro, que não tem tanta familiaridade, por exemplo, com o banco digital, com o Pix, né, com as novas como é que fala? Formas de lidar. As novas tecnologias que surgiram, eles não têm tanta familiaridade. Os educadores financeiros estão batendo nessa tecla de educar esse público para evitar fraude. O número de fraude cresceu muito, gente, muito na época da pandemia, principalmente ligando para idosos, dizendo que é do banco, oferecendo crédito. Então, tudo isso está acontecendo muito rápido, essa mudança no mercado, e o mercado está tendo que se adaptar, né?
E aí eu passo um pouco a bola para vocês falarem o que vocês acham. Alguns comentários aqui, ó. Como vocês veem a independência financeira da mulher, especificamente? E se falta orientação? Essa questão que a gente levantou de que a mulher hoje produz mais, né? Ela trabalha mais, ela também trabalha muitas vezes, é igual ao marido, a renda ela é compartilhada muitas vezes, coisa que no passado não tão longo não era assim. E como que você vê se essas mulheres estão realmente conseguindo organizar os seus gastos, né? Se essa independência traz uma organização, se falta orientação. Olha, Gabi, o que eu tenho visto muito, e eu tenho visto isso na prática, são mulheres em busca de conhecimento nessa área. Eu tenho atendido muitas profissionais, profissionais liberais, profissionais estabilizadas no mercado, que estão em busca de algo que antes ninguém procurava saber, algo que elas passavam batido. Assim, como eu me organizo financeiramente diante do cenário da economia atual, que o cenário da economia atual no Brasil ainda está muito, como é que eu falo? Instável, né? A gente está vendo aí uma inflação que cresce e que tem uma perspectiva de crescer mais até o final do ano. E diante disso, como é que elas estão lidando? Elas estão buscando conhecimento, buscando mais os educadores financeiros, mas, paralelo a isso, a facilidade do meio digital tem trazido mais endividamento. E isso a gente tem percebido fácil. Por quê? Porque antes elas teriam que se deslocar, ir para uma loja, buscar a loja, depender do marketing. Hoje não. Entrou na internet, clicou, comprou. E isso está trazendo uma facilidade maior de endividamento. Então, tá assim, elas estão independentes, elas estão buscando mais conhecimento para se organizarem, porque sabem que o cenário vai precisar de uma organização financeira maior, mas, ao mesmo tempo, estão tendo que lidar com essa facilidade da tecnologia de consumo. Né? Estão tendo que modificar os hábitos delas, em decorrência desse novo momento do mundo, né? da economia. Deixa eu complementar aqui. E uma coisa que eu acho interessante a gente trazer é que mulher, a gente não foi acostumada, até pelo histórico, como a Gabi falou, que a gente, até pouco tempo, né, nós mulheres, a gente não trabalhava, os homens eram os mantenedores da casa, da família. Isso. Então, essa nossa relação com o dinheiro é uma coisa muito mais recente. E até por isso, as mulheres, é o que a gente vê assim, no inconsciente coletivo, mulher fala assim, eu não gosto de finanças, eu não entendo nada disso daqui. E eu acho interessante, excelente. Eu acho muito interessante a gente estar participando desse mundo. Desse mundo também, porque como ativas na sociedade, como trabalhadoras, né, a gente ficando independente financeiramente, a gente precisa. Então, por mais que a gente não goste, é importante para a gente não cair em armadilhas, para a gente saber como a gente pode se planejar melhor, para não meter os pés pelas mãos, porque do mesmo jeito que a gente está se colocando no trabalho, no mercado de uma forma ativa, que a gente está produzindo, que a gente está gerando renda, que a gente está movimentando a economia, a gente precisa entender muito bem como é que a gente vai organizar a nossa vida financeira. E para isso, a gente precisa de planejamento. E aí entra, por exemplo, o papel de Liz, né? De pessoas como Liz, de consultores financeiros que podem ajudar a gente e dar várias dicas. Como ela falou, tem vários cursos hoje. Nós, mulheres, a gente busca muito mais informação do que os homens. Isso é uma coisa muito legal em todas as áreas. E eu acho que a gente tem que fazer isso muito também com finanças. Porque se a gente faz isso com finanças, a gente vai se organizar de uma maneira muito melhor. Exatamente, exatamente. E as mulheres, elas estão assim, por exemplo, a independência da mulher surgiu, mas em paralelo, a educação delas básica não trouxe aquela base de educação financeira, né? Elas começaram a trabalhar, começaram a sair de casa, começaram a ganhar mais, igual ou até mais do que os homens, mas a mentalidade de organização financeira não chegou junto. E aí o que aconteceu? Mulher, por natureza, já é consumista, em geral, que a gente vê um quadro de consumo, o que elas viram? Poxa, eu estou com dinheiro na mão, estou trabalhando, estou independente financeiramente, e aí o consumo começou a crescer, e o mercado começou a enxergar nessa mulher aí, independente, um filão bom, começou a bater em cima com relação à mídia, né?
E isso é importante o que você falou aí, que a gente precisa realmente tomar cuidado e como é que fala? Tomar cuidado mesmo com suas finanças pessoais para poder estabilizar mais, né, Dri? O fato da pandemia instalada foi interessante que quando eu fiz uma pesquisa entre amigas, né? Porque, por exemplo, no meu caso, o meu cartão de crédito ele reduziu bastante durante o período, porque em casa, quietinho com a família, você repensa até as questões de consumo. Para que eu quero mais sapato? Para que eu quero mais roupa? Para que os jantares fora, os restaurantes fechados? Aí a gente percebeu que a gente vive com muito menos, né? Que é possível viver com muito menos e você parar para fazer uma análise até do que você realmente precisa. Porque o mundo pede isso, eu acho que o planeta pede esse pensamento mais consciente. E aí uma conversa com amigas que eu fui perguntando, muitas disseram que o meu até aumentou justamente porque a internet, o que elas, assim, o mundo online, então pessoas que têm realmente essa tendência ao consumo, não foi a pandemia que derrubou elas, não, pelo contrário, a internet trouxe até uma facilidade, que é o que foi que Liz colocou muito bem. Você clica aqui, compra, e teve muita coisa que entrou em promoção, justamente por conta do consumo ter reduzido, né? Você leva 3 e compra, paga 1, leva 4, e a coisa... Eu falei, mas gente, para que você quer tanto disso? Ah, não sei. E aí você vê que as pessoas se apegam na compra como um fim e não como um meio para alguma coisa. Então eu queria até que Liz desse algumas dicas aí de como orientar essas meninas, essas mulheres. Meninas, porque eu falo que as quarentonas são meninas sempre. Meninas maduras. Gabi, eu costumo dizer o seguinte, a mudança, ela é que nem milho de pipoca. Ela tem que vir de dentro para fora. Não adianta, a gente pode morrer no Instagram dando dica, dando orientação. Não adianta se a mudança não nasce lá dentro, da vontade. Tocar aqui depende de cada um, né? Isso. Por que eu digo isso? Porque, assim, a vida inteira eu sempre fui muito consumista. Principalmente roupa, sapato, acessório. Sempre, né? E assim, na família eu sempre era vista como compradora de roupa compulsiva. Aí quando chegou em início de 2020, quando bateu a pandemia, eu comecei a ver que meu armário estava cheio de roupa nova, que eu não tinha usado ainda, e comecei a ver que eu não ia mais sair de casa. Aí eu percebi, gente, não tenho tanta necessidade de roupa assim, para que eu vou comprar? Para quê? Aí eu comecei a rever hábitos de consumo, rever necessidade, perceber que eu consigo viver sem ir ao salão, por exemplo, porque eu fiquei um monte de tempo sem ir para o salão de beleza. Fazer a unha, eu fazia em casa, porque o salão estava fechado, entendeu? Pintar o cabelo, eu mesma pintava, ou então minha irmã pintava, porque o salão estava fechado. Eu comecei a perceber, nossa, eu estou vivendo mesmo sem isso tudo. Então, comecei a rever. A partir daí, eu comecei a modificar meus hábitos de consumo, meu cartão de crédito diminuiu, minhas finanças diminuíram, folguei muito, e hoje eu passei de 0 a 0 a investidora. Hoje eu estou investindo meu dinheiro em mais ou menos 1 ano de transformação que eu comecei. Vocês estão mudando o cabelo, eu comecei essa transformação nas minhas finanças em início de 2020, hoje eu já sou investidora, e eu vou dizer a vocês, a sensação de liberdade que eu tenho, de dizer assim, eu tenho meu dinheiro guardado, é meu, fruto do meu trabalho, e eu posso fazer com ele o que eu quiser, não tem preço. Isso parte de dentro para fora, porque você fala assim, Liz, você tem 20 anos de profissão, 20 anos eu sabia o que fazer, mas não aplicava. Por que não aplicava? Porque eu não queria modificar os meus hábitos de consumo. Era muito sofrido para mim ter que deixar de ir ao salão, deixar de sair mais com carro, andar mais de bicicleta ou buscar outros meios de transporte. Isso é uma dica que a gente dá. Analisar quanto eu ganho, quanto eu gasto, onde eu gasto, com o que eu gasto mais, qual o percentual da minha renda que está comprometido. Perfeito. Tudo isso são análises que devem ser feitas, mas, de novo, precisa partir da vontade. Se não partir da vontade, não vai para frente. Nada vai para frente. Eu acho que esse ponto de você parar e analisar é incrível. Dar uma... Porque você vai gastando. Às vezes as pessoas não param para planilhar mesmo. Botar numa planilha para você ver o que é gasto de supérfluo, o que é de restaurante, o que é de saúde, o que é de... Ali você consegue ter uma visibilidade do macro. Gabi, fala. Rapidinho, na minha mentoria, não é nem te cortando, é só para pegar esse gancho do que você falou. Claro. Na minha mentoria, eu dou ferramentas para que as pessoas possam enxergar
Por exemplo, eu ganho, vou dar um exemplo básico, eu ganho R$1.000 e eu estou gastando 900. Poxa, tá me sobrando R$100 por mês. Onde é que eu estou gastando os 900? Aí eu começo a mostrar para a pessoa o nível de endividamento dela com despesas obrigatórias, que são aquelas despesas da sobrevivência. Que você não tem como fugir. Que não tem como fugir. O nível de endividamento dela com as despesas variáveis, que é aquela que ela pode atuar em cima e diminuir. E onde é que ela está gastando mais? Moradia, é transporte, é saúde, é cuidados básicos? Onde que ela está gastando? Aí ela começa a perceber percentualmente de dizer assim, poxa, 80% do meu salário está indo para lazer. Gente, eu posso diminuir isso e colocar um lazer em casa, ao invés de sair para a rua, trazer os amigos para dentro de casa. Perfeito. Aí eu já estou economizando. Então, na minha mentoria, eu começo a fazer, eu não dou prato pronto, não. Eu dou a ferramenta e a pessoa começa a enxergar, pouco a pouco, o próprio cenário. A primeira coisa é a consciência, né? Essa consciência que você traz para as pessoas ajuda elas a terem escolhas mais inteligentes. Perfeito. Assertivas, isso. E para ter a consciência, você precisa saber aonde você está gastando. Porque a consciência só vem quando você tem o dado. E para você ter o dado, a gente precisa anotar. E isso é uma coisa... Eu trabalhei em área financeira também há alguns anos. Eu sou certificada, eu sou consultora de investimentos e financeira, certificada pela Ambid. Trabalhei com isso há alguns anos na minha vida. E assim, se a gente for falar de finanças pessoais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar tudo. Porque para você saber para onde o seu dinheiro está indo. Porque você só vai criar consciência quando você tem informação. Se você não tem informação, você não cria consciência. É o segundo passo. E aí depois como você pode mudar alguns hábitos, como o Liz falou. Poxa, eu estou saindo muito para restaurante. Qual é o objetivo de eu sair para restaurante? É eu simplesmente sair de casa? Ou eu quero socializar e eu estar com amigos? Como é que eu posso transformar essa atividade numa atividade mais barata, não perdendo a essência dessa atividade? Eu posso trazer as pessoas para dentro de casa? A gente pode, sei lá, de repente... É porque aí no Brasil é um pouco mais perigoso, mas aqui nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas fazem muito piquenique na rua. Elas se encontram na rua, vão para parques, cada um leva uma coisa, fica uma tarde assim super gostosa e você tá ali sem gastar muito dinheiro. Cozinhar entre amigos em casa, de repente. Exatamente. Cada um traz uma coisa e você faz uma coisa com todo mundo. Você socializa igual, come gostoso e ainda tem a coisa do divertimento, que é a produção de um alimento em grupo, que é muito bacana também. Olha, tem algumas perguntas aqui que eu queria pegar, porque estão passando para a gente não passar batida. Vá, Adri. Virgínia Abreu, ela falou, as mulheres de 50 e 60 da minha geração estão muito inseridas nessas questões. Também estão preparadas para tecnologias digital e se sentem jovens. Eu concordo plenamente com Virgínia. Eu acho, assim, que tem muita gente aprendendo. Mas, por exemplo, eu vou fazer 50. A minha geração... já é uma geração que ela está na tecnologia, ela já está navegando na tecnologia. Então, é muito mais fácil. Aí eu pego a geração de minha mãe, que é mais velha, essa sim, ela está aprendendo. Tem gente que já está, mas ela está aprendendo. Mas eu acho que a nossa geração, que inclusive é uma coisa nova, porém, apesar de a gente estar surfando essa onda da tecnologia, a questão financeira, como o Liz falou, ela está começando, mas ela precisa vir junto, porque ela não veio junto, né? Porque os hábitos de consumo, eles foram transferidos do ambiente real para o ambiente virtual. É interessante, Dri, é quando a gente oferece a mentoria financeira para as mulheres, para algumas mulheres, né? Elas falam assim, eu quero, claro, eu quero. Aí quando a gente faz a primeira reunião, que mostra para ela que vai ser uma mudança de hábito dela, aí elas, não quero não, não quero não. Aí desistem, porque elas veem que elas vão ter que mexer com muita coisa interna, que elas não estão dispostas a modificar, entendeu? Por exemplo, é você perceber que a questão do salão de beleza não precisa ser tão forte, que é um ralo, aquilo ali é um furo do seu balde, eu chamo de furo do balde, e que ela precisa, gente, fazer um esforço interno para dominar as finanças dela. E quase ninguém está disposto a isso, a modificar hábito. É a mesma coisa de fazer uma dieta. Quando você vai para uma nutricionista, que ela te passa uma dieta, você olha para a dieta e fala, nossa, ela tirou meu pão, ela tirou meu café, ela tirou isso. Não, embola e joga fora e não quer mais saber. É a mesma coisa com a mentoria financeira. Ninguém quer, não é ninguém, não digo ninguém, mas muitas pessoas não querem mexer nos próprios hábitos.
e você mudar... Tá ruim, não tá legal, o negócio não tá caminhando bem, mas as pessoas têm a tendência dessa resistência da modificação. Isso. Por isso que a gente não vai batendo. Ver. O hábito você tem que ir mudando pequenos detalhes, né? São movimentos pequenos que você vai gradualmente aumentando. Mas tem que começar a mudar. Se não tá bom, gente, tem que fazer diferente. Não tem como ser diferente isso. Mas eu vou eu acho que... Rapidinho, só para concluir isso que vocês estão falando, tem uma coisa que é o seguinte, tudo isso está ligado muito à satisfação. Então, por que a gente não foi acostumado, a nossa sociedade não foi acostumada nem educada a pensar e a planejar a longo prazo. A gente quer o prazer imediato. Por isso que os hábitos são muito difíceis. Porque levam um tempo. A gente precisa enxergar, a gente precisa ter um planejamento a longo prazo, um objetivo a longo prazo. Porque, por exemplo, se eu enxergar assim, se eu disser, eu tenho um sonho de viajar para Paris, eu quero viajar para Paris. É muito ligado ao sonho. Exatamente. É muito ligado ao sonho, exatamente isso. Você quer viajar para Paris, aí você dispõe do jeito que tá. Eu tenho um salário que poderia me permitir ir para Paris, mas eu não tenho, o dinheiro não está sobrando, porque eu estou gastando em outras coisas. As pessoas têm que perceber, e aí eu acho que vem muito da educação e a necessidade de inserir a educação financeira nas escolas. Porque para a gente pensar a longo prazo, a gente não pode só pensar a curto prazo e no prazer imediato. Porque quando a gente faz isso, a gente não se planeja, a gente não cria novos hábitos, e aí você vê assim, você fala, poxa, eu queria tanto, tô vendo não sei quem tá em Paris, eu queria tanto. Mas você pode ir para Paris. Mas o que você precisa fazer? Você precisa abrir mão, você precisa escolher, porque para cada escolha que a gente faz, a gente está renunciando a alguma coisa. Claro. Claro. E educação financeira está inserido, viu? Está começando a ser inserido. Eu acho que é uma base importante na informação. Ela está sendo inserida de forma atravessada. É interdisciplinar. Ou seja, as disciplinas, as matérias que a gente chamava antigamente, né? Elas abordam o tema, mas inserido dentro do contexto. Ela não tem, eles ainda não implementaram uma disciplina só educação financeira. E isso é importante porque as escolas hoje, gente, não sei se vocês sabem, elas ainda têm aquela visão arcaica de que é proibido lidar com dinheiro dentro da escola. Por exemplo, há uns anos atrás... Como se o dinheiro fosse algo não é de Deus, algo né? nocivo. Há uns anos atrás, a turminha da minha filha começou a fazer slime. Eu não sei se vocês sabem o que é slime, é aquela geleca, né? E começaram a fabricar em casa. Pronto, virou uma febre. Todo mundo... E vender na escola. A escola chamou os pais, chamou os alunos e proibiu terminantemente a venda de slime dentro da escola. Nessa época, eu fui a coordenadora e falei assim, olha, eu como educadora financeira, eu queria dar uma palestra para os alunos, fazer tipo um trabalho, uma semana de educação financeira para os jovens. Não aceitaram. Disseram que aquilo não está dentro do contexto e a escola não permitia. Ou seja, tapa os olhos, fecha os olhos. Aí o que acontece? Minha filha chegou aqui e falou assim, mãe, eu fico impressionada com os meus colegas da escola. Eu falei, por quê, filha? Eu falei assim, porque às vezes eles não têm noção do que ganha, do que tem na mão. Ela, por exemplo, pega uns R$50 que o pai dá durante a semana e compra tudo de bala, doce e às vezes sai dando assim. Enfim, gastam tudo numa sentada. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu fico impressionada. Então, assim, ela aqui em casa, por conviver, já tem essa noção, mas os alunos não têm. Então, a educação financeira precisa ser inserida na escola, sim de forma prática. De uma forma mais direta, sim. É porque a minha filha até tem um livro de educação financeira, mas é dado pelo SOI, que é uma matéria de organização, então Serviço ela de orientação, inserida, né? Isso, ela é inserida de uma forma indireta, concordo com você, Liz. É indireta. E essa coisa que você acabou de falar, tem um comentário aqui de Ronald, que eu queria até ver sua experiência com isso. Não é de agora que as crianças não têm essa noção, né? A gente não tinha, a gente está desenvolvendo do valor do dinheiro, do trabalho. E a nossa geração de pais erra muito, peca muito em querer proporcionar para os filhos o melhor, tudo de bom e de maravilhoso, como se a vida lá fora fosse fácil e simples. Às vezes não traz essa dificuldade. Não é todo mundo que tem tempo, que tem saco, literalmente ter saco para você sentar e explicar para filho, conversar. E no corre-corre, a gente bem sabe que os pais passam batido. Aí Ronald coloca aqui uma pergunta que eu queria até que você comentasse. Como mulheres de 40 a 60 anos de idade, que é a geração X, têm lidado com filhos de 20 a 40, que são da geração milênio,
que cada vez mais dependem financeiramente das mães por mais tempo. Porque a nossa geração, ela teve aquele grito de independência, a gente muito jovem, eu com 14 anos já trabalhava, eu tinha orgulho de ter meu dinheiro, de ter essa coisa, mas a gente não vê muito isso nessas gerações mais novas, o que acaba ficando pendurado em mães aí a longo prazo na questão financeira. Você com suas mentorias, deve lidar com muita mulher madura, você enxerga isso, você vê isso como um problema, como é que é isso? Eu não tenho dados estatísticos para dizer a ele com certeza é assim que está desenhado hoje o Brasil nesse aspecto. Certo. Mas o que eu posso dizer com relação à minha vivência e à minha observação. Olha, é praxe. Os jovens hoje de 20 e poucos anos estão morando com os pais abraçam a causa no sentido de pagam plano de saúde, faculdade, pós-graduação, saídas, e às vezes os jovens que trabalham, e isso eu tenho visto na prática, o dinheiro deles é livre, porque os pais se sentem ainda na obrigação de pagar tudo, absolutamente tudo para eles, né? A minha filha mora comigo de 25 anos, mas ela paga a própria pós-graduação dela, ela paga o próprio plano de saúde, e isso, gente, eu não coloco isso como castigo nem nada, uma penalidade, né? Não é penalidade, não, é o aprendizado. Ela já trabalha, ela tem o próprio salário dela, né? Ela é arquiteta, e eu falo para ela, olha, você precisa já caminhar com as próprias pernas, apesar de não ter o seu apartamento, e eu até gosto, porque a gente gosta da presença dela aqui em casa, claro. E tal, mas eu acho que ela deve caminhar com as próprias pernas. Então, os gastos dela todos, é ela quem banca, todos, a gente não tem mais gasto nenhum, assim, a não ser que queira, ou que se sinta à vontade, a gente não exige nada, não exige que ela pague alimentação, não exige que ela pague nada dentro de casa, mas os dela, pessoais, ela quem arca, né? E ela se sente confortável, porque inclusive eu fiz a planilha com ela, mostrei a ela como ela deve se organizar financeiramente, eu sento com ela uma vez por mês, a gente faz uma análise, olha, você está gastando mais nisso aqui, está fazendo 3 tipos de esporte diferente, está pesando no seu mês, será que você não poderia abrir mão de um desses esportes aqui, já que você quer fazer uma outra pós-graduação? Então eu começo a ensinar ela decisões de consumo, né? Por exemplo, ela quer fazer outra pós-graduação, o salário dela não está dando, e está fazendo 2 academias e um esporte, eu falei, olha, não é 2 academias, é uma dança, uma academia, um esporte, eu falei, tira um dos 3, diminui um pouco, aí você vai sobrar dinheiro para você fazer sua outra pós, mas eu não digo a ela, eu vou pagar para você. Perfeito. Não, eu deixo ela caminhar sozinha. O que eu tenho percebido é os pais estão ainda abraçando os filhos de 25 anos como se fossem nenéns e bebês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu tô fora do Brasil há mais de 7 anos, tá? Primeiro na França, e aqui ainda é pior. A galera sai de casa para ir para a faculdade. Acabou. Pai nenhum, banca ninguém. E não tem problema, essa mentalidade do brasileiro, ela é totalmente atrasada, que a gente tem que deixar filho, botar filho embaixo do braço, até 40 anos. Ai, coitadinho, gente, cresce em tudo abobado. Isso é surreal, porque a gente precisa criar os filhos para a vida, a gente precisa dar base para eles aqui em casa. O negócio é diferente, a gente tem uma vida... Ontem eu estava andando com chefia, a gente vinha conversando sobre isso. A diferença das gerações. Quando eu e ele somos os filhos mais velhos, né? Temos outros irmãos, mas somos os mais velhos. Os nossos pais só pedalavam, ninguém tinha... Eu não tinha ninguém dentro de casa para me ajudar, eu tinha que tomar todas as minhas decisões. Minha mãe só dizia assim, minha mãe trabalhava, minha mãe tinha 3 empregos. Ela era professora, ela trabalhava... Ralava. De manhã, de tarde e de noite, em 3 escolas diferentes. Então, assim, e eu, como a mais velha, eu tinha que decidir tudo. Se eu não fizesse, se eu não tomasse a iniciativa, já era. Ninguém ia fazer por mim. Então, ou eu tomava iniciativa, ou eu não ia ter o que eu queria. E aí, o que acontece? Eu, desde cedo, comecei a pedalar. A nossa geração, a gente começou a pedalar desde cedo. A gente não teve papai e mamãe querendo bancar tudo pra gente. Aí vem a gente. Exatamente, Adriana. Depois da gente ralar pra cacete, a gente acha...
eu vou dar uma vida melhor para meu filho. Gente, mas justamente porque ralamos, a gente nos fez tão bem isso. É interessante como as pessoas vão falar, não, meu filho não vai passar por isso. Por que não? Se isso te fez tão bem, se isso lhe fortificou, se isso tornou você a pessoa que você é hoje, dê esse direito a eles também, permita. Não é porque você pode fazer mais por eles que você deve fazer, porque isso vai amputá-los. E aí, olha o que está acontecendo com essa geração. Um monte de gente dentro de casa, como o Liz falou, às vezes o dinheiro é livre, eles não fazem nada, não criam obrigação com absolutamente nada, acham que o pai... E gastam, sabe com o quê, Dri? Com consumo. Exato. Consumo, bobagem. Exato. Aí compra um iPhone novo, aí compra roupa nova o tempo todo, toda semana é coisa nova. Eu quero... tecnologia é a parte onde eles mais investem. Que não é investimento. Consome tecnologia, um absurdo. É um iPad novo, iPhone novo, relógio novo, caro, não sei o quê. Tudo muito caro, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro deles está livre. Os pais ainda se sentem na obrigação, digamos assim, de bancá-los, porque eles estão dentro de casa. E achando que estão fazendo bem, né? O pior de tudo é achando que ainda é amor. E aí, eu tenho 16 anos, neguinha, você começa a trabalhar. Os jovens todos no high school aqui. É isso que eu disse. Na Venezuela, eu tenho um cunhado que é venezuelano. Ele falou que, assim, que não a Venezuela de hoje, que está acabada, mas a da Venezuela da época dele, quando ele era adolescente, que ele morava lá, ele falava assim, deu 18 anos, rua, vai cuidar de sua vida. Vai cuidar de sua vida. Aqui é assim. Aí os pais até ajudavam a facilitar, comprar um apartamento, ou alugar um apartamento, ajudavam no início, mas dava empurrão e ia, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, não. Aqui não ajuda. Americano é o seguinte, saúde, você fez 18 anos, caia fora, você vai para a faculdade, porque os americanos, eles vão estudar fora, e uma vez que eles saíram de casa, acabou. Tem pais aqui, e já tem a cultura, porque como os colégios são todos não pagos, a educação é pública, né? E é uma educação pública de qualidade, muitos pais, muitas famílias se organizam, desde que os filhos nascem, fazendo uma poupança para poder pagar a faculdade, porque as faculdades são muito caras, né? Ou se a família não tem essa condição ou não tem essa cultura, ok, o filho já vai entrar na faculdade se endividando. E a dívida é dele. Agora, o mercado paga muito bem, só que depois de 18 anos você saiu de casa, e pai e mãe não ajuda a comprar apartamento, não. Pai e mãe não agora, Adriana, eu acho importante o seguinte. Te vira neguinha. Se nos Estados Unidos der um suporte de educação financeira para esses jovens, beleza, tá perfeito. Mas se não der, minha amiga... É a mesma coisa de você pegar um passarinho, tirar do ninho e jogar na natureza. Ele não vai saber se virar. Então, aqui no Brasil... Mais ou menos, Liz. Porque assim, eles não vai bater cabeça. Você não tem muita dessa educação financeira, mas bate a cabeça e acaba acertando agora. Aprende na raça. Aprende na raça. É como... Desculpa o termo, mas quando a água bate na bunda, todo mundo vai dar seu jeito, né? Então, assim, se você tem conta para pagar, você vai ter que se virar para pagar a conta. O que acontece, que a gente vê muito que é uma tendência, tanto aqui quanto na Europa, é, por exemplo, os jovens, eles estão namorando, né? Para ficar mais fácil de pagar as contas, eles se juntam, vão morar junto, não por uma vontade, não por um planejamento emocional e achar que aquela vale a pena investir na relação. E aí a gente vê um outro lado, que é famílias formadas sem planejamento e dissolvidas também de uma forma muito rápida. Então, assim, muitos divórcios, muitas pessoas separadas, e lá na frente, famílias reconstituídas. Mas, interessante isso. Interessante isso. Tem muito, porque os jovens, eles se juntam por uma questão de conveniência financeira, porque é mais barato eles viverem juntos. E aí, como você já está ali, vamos ter um filho. Ou então, às vezes, não se planeja, o filho vem. Mas como não foi uma coisa planejada, que todo mundo queria, a coisa pode ficar muito mais difícil, né? Porque você acha que você está resolvendo um problema e você está causando outro. Interessante isso, Adriana. Muito interessante isso, porque, assim, aqui no Brasil, o que acontece? Os jovens não têm a obrigação de sair de casa, então escolhe o seu par pelo sentimento, pela vontade de querer estar junto. É diferente. Então, aí, talvez, o que motive esses jovens a morarem junto
não seria o amor, seria a necessidade de dividir as despesas. Planejamento financeiro. Realmente, você forma... É um dado interessante. Imagine a cabeça do jovem. Vocês estão namorando. Quando a gente está namorando, que a gente é jovem, a gente fala assim, é o amor da minha vida. Só que você não tem maturidade para isso ainda. Sim. O povo sai muito cedo de casa. E os americanos, eles casam muito cedo e tem uma renca de filho. É impressionante. Porque, assim, tanto aqui quanto na França, até para incentivar a natalidade, na França mesmo, se você tem 2 filhos, o governo te dá uma isenção de imposto. Se você tem 3, te dá uma maior. Se você tiver 4, nossa, aí o povo começa a ter um bocado de filho. Ai, meu Deus. Na Europa é isso? Nossa! Para você ter isenção de imposto. E aqui nos Estados Unidos, você só tem colégio para as crianças a partir de 5 anos. Então, o que as mães fazem? Elas acabam a faculdade, elas já casam, elas já têm filho, e é uma renca de filho. A mulher só volta para o mercado de trabalho mais tarde. Sabe? Então, caramba! Eu acho que a gente tem que fazer uma live depois só para falar isso, para comparar, porque é completamente diferente. Que loucura. Interessante. Olha, tem algumas coisas aqui que eu não queria deixar passar. A Sheila colocou. E ainda tem mulheres que trabalham assumindo filhos e casa e podem e devem participar da vida financeira da família, mesmo que ela não seja provedora das entradas. Sim, com certeza. E isso acontece muito, viu, Dri? Tem o Mário Júnior, está falando que ele sempre coloca de 20% a 30% da receita na poupança. Isso é importantíssimo, né, Liz? Mário Júnior, meu chefe, minha filha. Amigo e chefe. Sou fã dele. Ele é uma pessoa, assim, que é excelente de se trabalhar. Eu encaro ele muito mais como amigo do que como chefe. Não é porque tá me ouvindo, não, mas ele sabe que é assim. Mas caiu. Acontece. Então, assim, o recomendado é, de fato, que se guarde em torno de 10% a 15% da renda no início. Exatamente. E vá aumentando esse valor gradativamente. O que a gente trabalha muito na educação financeira? O pague-se. Quando a gente fala pague-se, o que você entende? Pague-se? O conceito do pague-se. Eu não pague-se primeiro. Esse conceito, mas eu podia... Você recebe seu dinheiro, você se paga guardando um percentual Legal. Guardando no investimento, e o resto que sobrar é o que você começa a pagar a conta. Esse é o seu pague-se. Porque você trabalhou o mês inteiro. Você merece. Merece gastar? Não. Você merece guardar 10% da sua receita num fundo de investimento. Geralmente, eu oriento fundo de renda fixa no início, que é o CDB, que dá uma rentabilidade e liquidez. E depois você vai aumentando esse valor de 10% a 15%, a 20%, quanto você achar que seja confortável para você, que não lhe traga sofrimento, porque nenhum planejamento financeiro pode causar sofrimento à pessoa. Eu costumo dizer assim, gente, por isso que eu comparo tanto a uma dieta. Quando a gente vai para uma nutricionista, como eu já fui em 20, 30, aí eu chego lá e falo, olha, minha filha, nutricionista, eu não admito que você corte meu pão com meu café, e também não gosto de peixe nem atum. Aí, quando eu recebo a dieta, o que acontece? Tá lá o peixe, o atum, e ela tirou o pão e o café. Então, ou seja, não escuta. Na educação financeira, a gente busca escutar quais os seus anseios, quais os seus sonhos, quais as suas vontades, as suas metas, seus objetivos, e fazer aquele planejamento voltado para o que você lida com confortável. Isso é que é importante. Junto, né? Porque você... Construa. Aí Gabi vai dizer assim, olha, Liz, o que eu ganho hoje não dá para guardar 10%. Eu falei, guarde 5% no início, mas guarde, porque a sensação de você guardar alguma coisa lhe dá a sensação assim, poxa, ai, que bom, eu estou conseguindo guardar um dinheiro. Conseguindo. Isso leva até autoestima, te deixa até mais capaz de produzir, te faz melhor. E te dá motivação para você, galgar outros degraus na evolução. Então, a gente tem todo um trabalho por trás disso. A gente trabalha hábitos de consumo, a gente trabalha meta, trabalha sonho, trabalha objetivo, trabalha a forma de você guardar a sua renda, né, ou um pedaço da sua receita, quanto você deve guardar, o que você pode modificar no seu dia a dia para otimizar a sua relação com o dinheiro. Então, é um trabalho, assim, enorme de bastidor,
para apresentar a você um resultado de vida, e é um hábito que você vai adquirir, gente, para a vida inteira. Não é algo assim, por exemplo, eu comprei um óculos, utilizei, o óculos perdeu a vida, joga fora. Não, hábitos de finanças, quando a gente consegue fazer esse planejamento, você vai levar isso para o resto da sua vida. E outra coisa, isso é importante. Quando a gente está pensando em finanças, a gente tem que guardar. Mesmo porque foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar finanças, que é o seguinte, você só pode dizer que o seu mês está garantido se você tiver, no mínimo, 6 meses de frente de renda. 6 meses, exatamente. 6 meses, porque você perde emprego, você tem uma... E a pandemia trouxe isso de uma forma grande, porque muita gente não pôde produzir, ainda tem isso, para sentir na pele o que é não ter a condição. Isso, eu atendo muito público de dentista, né? Eu gosto desse público e estou meio que focando nesse viés aí. Aí eu sempre falo para elas, quando eu atendo, vocês vivem, são profissionais liberais, vivem do que produzem. Imaginem se amanhã ou depois vocês perderem mobilidade nas mãos. Vocês vão viver do quê? Vão viver do quê? Se vivem do que produzem. Se não trabalham liberal, ele ainda tem que ter um seguro importante, porque se ele, Deus o livre, acontece algo, a gente tem aí uma perda importante, e às vezes quem é a renda principal da família. E pouco se preocupam com isso, viu, Gabi? Pouco se preocupam com isso. A maioria vive o hoje e o agora. Não, então, profissionais liberais, eu acho que para você, Liz, é um grande nicho, porque como eles trabalham com, assim, eu vejo por Ronald, eu tenho um exemplo dentro de casa. Ronald é médico, e como a demanda de empenho intelectual deles é muito grande, a demanda de atualização, deles terem que estar focado na decisão do paciente, de coisas tão importantes, essa parte financeira sempre eles delegam ou eles deixam para segundo plano. Quando eu assumi a gestão das empresas, que hoje eu sou o financeiro das nossas empresas, tanto da empresa médica quanto da empresa de eventos, que a gente tem uma empresa de eventos médicos para aula, para curso, para congresso. Eu vi, era bagunça, não tinha controle de nada. Seguro, se Deus o livre acontecia alguma coisa, a gente estava a pé, porque a família inteira dependia única e exclusivamente da renda dele. Então, assim como eu vi a nossa situação, eu digo a você que conheço muitos médicos e a grande maioria, não vou saber dizer um percentual, mas a grande maioria lida com as finanças um segundo plano bem distante. Como eles ganham bem, como a condição de ganho é alto, eles acham que a vida... Mas a pandemia fez todo mundo repensar. Então, acho que é um nicho bacana, porque eles ficaram sem poder fazer cirurgia, sem poder abrir consultório, e para todo mundo isso pesou. Então, vale aí uma reflexão. Receita, né? A queda de receita é importantíssima. E um custo fixo que eles têm de consultório altíssimo, funcionário. Então, tudo isso mexeu muito com as pessoas. Eu acho que é muito importante eles se atentarem para pessoas como você, que dão essa educação, que ajudam eles nessa formulação, nessa consciência de alguns aspectos que são importantes. E eles não se importam com isso, eles se importam com a técnica, se importam com... não se dão conta... Nisso. E não se dão conta, por exemplo, de que estão numa idade, eu volto de novo a puxar o nosso gancho de idade, estão numa idade de que daqui a pouco... vai ter que dar uma parada, porque o corpo não aguenta tanto tempo. Já que eles trabalham com mãos, e principalmente profissionais que trabalham muito com o físico, vai chegar uma hora que vai ter que dar uma parada mesmo. Sim, e aí, vai fazer o quê? Tem um planejamento para o futuro? Tem planejamento para isso, perfeito. Entendeu? Guarda, porque muito, principalmente esses profissionais liberais, eles sabem quanto ganham, mas não sabem onde gastam. E aí ficam me dizendo assim, ai meu Deus, eu vejo que sobra dinheiro, mas eu não sei da onde que sobra, nem quanto que sobra, nem aonde, o que eu posso fazer para otimizar. Quando eu assumi a clínica de Ronald na parte de gestão, porque não era assim no início, eu falei para ele, você sabe quanto custa a sua clínica para você? Uma pergunta básica. Entre tudo que ele pagava de custo fixo, eu falei, você sabe quanto custa? Você sabe quanto lhe sobra? Qual que é o líquido que você tem hoje da clínica para você, Ronald? Qual é o produto que vende mais? Exato, o que você sai... Qual é a... Não sabia nada, exatamente nada, Liz. E falo de dentro de casa, né? E assim se aplica. A minha ortodontista também não sabe, que eu perguntei para ela, ela disse, não tenho ideia, tô tentando me organizar, mas eu não tenho ideia. Como tá se pagando, tá pagando, ela vai empurrando, o tempo vai passando e a coisa segue. Muito louco isso, é muito louco. Deixa eu ler alguns comentários aqui Vou ler alguns, tá? Estamos acabando, né?
Na decisão de compra opcional, a pergunta: preciso desse produto ou serviço? Se a resposta não for um sim óbvio, então a resposta é não. Isso é excelente. Eu fui pegar isso aqui. Maravilha, maravilha. Coloca no Clube do Livro, Adri, pro próximo. Bote porque eu quero. Porque eu já tenho um próximo, que vai ser o da Barra Mamo. Mas a gente vai colocar esse aqui, porque esse livro, junto com A Única Coisa, que é um outro livro, ele foi uma virada de chave na minha vida alguns anos atrás. A gente está lendo ele também. Eu já li há bastante tempo e eu adoro. Aí tem aqui um comentário, a Rose: bom dia, muito bom acreditar no potencial dos nossos filhos. Sheila: essa cultura americana impacta na maturidade dos pais, que vão investir na sua qualidade de vida. Não é à toa a quantidade de moradias com qualidade para idosos. Sheila tem super razão. Porque eles não se concentram nos filhos. Eles enxergam que o papel deles é até os meninos irem para a faculdade. Depois cada um se vira porque já é adulto. Menina, se isso aqui pega, que maravilha. Mônica pergunta assim: esse guardar pode ser dentro ou fora da Previdência complementar, por exemplo? O guardar pode ser através da Previdência? Previdência, ela não é, apesar de ser um fundo de investimento, ele não é um fundo que você possa utilizar. Ele é considerado aposentadoria, coisa para o futuro, e uma coisa assim, não tem liquidez. Você guarda e esquece. Guarda e esquece. Não, esqueça. Não dá para você dizer assim, porque, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás que falava assim: eu guardo um dinheiro na Previdência e tá ótimo, para mim tá bom. Não tá bom, porque você não pode pensar sequer em mexer naquilo ali. Primeiro, porque tem imposto alto, se você for movimentar, tem um alto imposto. E segundo, você tem que pensar no seu futuro. O que você tem que fazer é pegar uma parte da sua receita, guardar no fundo de liquidez, né, que lhe dê, por exemplo, você está aqui, acontece uma emergência, você precisa pegar aquele dinheiro, você precisa ter uma forma de pegar rápido. Sim. Né? Já a previdência privada, você pede ao banco ou a corretora, e daí vai esperar um tempo ainda para receber, tem vários impostos e tarifas, exatamente, entendeu? Dependendo se for PGBL ou VGBL. Isso, não vale a pena. Previdência complementar você tem que ter para esquecer. Botar lá e esquecer que existe. E outra coisa, tem que avaliar muito bem se vale a pena você colocar numa previdência privada ou pegar aquele dinheiro e colocar em diversos fundos, diversificar em fundos que lhe deem mais rentabilidade. Em forma de investimento que lhe dê uma maior rentabilidade, que não deixa de ser um cuidado com a aposentadoria. O que acontece? Quem não tem, por exemplo, quando a gente está falando de planejamento financeiro, a gente tem que falar de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de curto, a gente precisa de liquidez. Por isso que a gente não pode colocar na Previdência, porque a Previdência é um investimento de longo prazo, né? Legal, isso. Eu acho legal as pessoas fazerem a Previdência, por quê? Porque é um dinheiro que você não vai mexer, que você sabe que aquele dinheiro está ali guardado, e muita gente, pelo fato de não ter uma educação financeira, vão ficar tentadas a mexer naquele dinheiro. Então, é uma forma de você se organizar. E quando você estiver falando de outros tipos de fundo, outros tipos de aplicação, e aí você tem coisas de curto prazo e de médio prazo. E aí sim você pode trabalhar com investimentos financeiros diferentes, você pode fazer uma carteira de investimentos, você pode usar fundos, você pode investir em ação. Tem diversos investimentos hoje, né? O importante é você aprender a investir. Tem vários cursos hoje. Se você não quiser achar que não precisa, já tem sua organização financeira pronta, tem vários cursos na internet hoje gratuitos sobre investimento. Exatamente. Entendeu? Você pode. O importante de tudo é você buscar o conhecimento. Exatamente. Primeiro, organizar, depois planejar e conhecer mais sobre investimentos. São passos primordiais na educação financeira. Olha, perfeito. Rose fala uma coisa aqui: será que não estamos romantizando a visão do modelo brasileiro de bancar o filho até quando ele quiser, acreditando que isso resulte em decisões mais assertivas como casamentos por amor? Fantástico. Rose mora aqui. A gente, quando sai do Brasil, a gente muda completamente o nosso olhar. Não sou eu que tenho que ficar me preocupando se meu filho vai casar por amor. A gente tem que botar os filhos da gente para pedalar, gente. Eles precisam aprender a vida real, né? Botar filho embaixo do braço e achar que a gente está fazendo bem, não. Isso é verdade.
Concordo. Sheila tá Embora o hábito e a cultura aqui sejam diferentes, mas eu concordo. Sheila, tá, anos atrás, eu e meu marido decidimos fazer nossa própria previdência, administrando e investindo em diferentes fundos, mas é preciso ser educado. E ser educado e saber que isso é aposentadoria. Mas isso, exato, tem essa educação, porque se não tiver, coloca numa previdência. Isso. Se a mão coçar para mexer, melhor numa previdência. Porque tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Perfeito, Sheila, perfeito. É exatamente isso aí. E Mônica tá de novo aqui falando. O que eu digo é que, para quem é funcionária pública como eu, que já tem descontado 27,5% de R na fonte, mais 15% de previdência, é quase impossível ainda retirar esse PAG-se. Não é impossível, não. Não é impossível, não. Porque, primeiro, o que ela está falando? Desconto IR. Isso todo mundo paga, você sendo profissional liberal, você sendo assalariado, você sendo o que for, todo mundo tem que pagar imposto de renda. Com relação à previdência, que é descontado dela do setor público, tem uma parte que ela paga, o INSS, né, e tem outra que é uma previdência complementar que o Estado proporciona para quem é concursado. Isso aí é outra coisa. Agora, ela dizer que é impossível ela guardar dinheiro... Não, é quase impossível. É quase. Não concordo, porque a gente pode fazer um planejamento de modo a, por exemplo, você não coloca água, luz, telefone, combustível, parcela da escola do filho, coloque também um item chamado investimento. Aí você vai deixar de fazer alguma coisa, você não deixa de fazer alguma coisa para pagar a escola do seu filho? Com certeza deixa. Então você vai deixar de fazer alguma coisa para guardar. Agora, para isso, Adriana, tem uma coisa fundamental, é o desejo, o sonho, a motivação. Porque quando você não tem uma motivação maior, você vai dizer, para que eu vou guardar dinheiro? Eu não vou guardar, para quê? Eu não sei até que dia eu vou viver. Muita gente veio com esse argumento nessa pandemia, dizendo assim, a vida como é que fala? É curta, a vida é curta, né? É curta, eu vou aproveitar, vou ter tudo que eu tenho, vou fazer tudo que eu quero, o momento é agora, vou viver tudo que eu tenho para viver. Não é assim, não é equilíbrio, assim, né, entendeu? gente? Equilíbrio. Não, isso pode ser muito caro, essa questão de vou viver tudo que eu tenho para viver agora pode ser muito caro, entendeu? Pode trazer uma fatura e a fatura vem, sim. A conta vem. Aqui, o boleto chega. Ela falando que não é impossível não, que é improvável, né? É porque, Mônica, a gente não foi acostumado para isso. É difícil. A gente já sabe, são muitos impostos. Mas, por exemplo, na França, 40% já é na fonte de todo mundo. A gente pagava um imposto ferrado lá. Então, assim, você já tem que contar que aquele dinheiro dali não existe na sua conta. Você vai ter uma aposentadoria, você tem os benefícios do governo pelo imposto que você está pagando, mas aquele dinheiro não existe. Eu sei que não é fácil, até porque a gente não foi acostumado, a gente tem as nossas decisões de consumo, mas eu acho que tudo o planejamento, é você criar um novo hábito. Como o Liz falou, se você não tem 10%, tira 5%. Se você não tem 5%, tira 2%, mas vai construindo o hábito aos poucos. Coloca os objetivos a longo prazo para você enxergar que vale a pena, né? E aí, na hora que você, por exemplo, você coloca lá, eu quero fazer uma viagem para o exterior todo ano. E esse dinheiro aqui é o dinheiro da viagem. Quando você coloca e você faz a primeira viagem, que você sentiu o benefício, você vai dizer, nossa, é possível. Vale a pena. Exatamente. E eu vou contar assim, só um pouco da minha história, rapidamente, para a gente, se você quiser encerrar. É o seguinte, eu até 2019, eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 18 anos, mas nunca sobrava dinheiro. Por quê? Porque tudo que eu ganhava, eu gastava. Geralmente, ou fechava no 0 a 0, ou fechava no negativo. Era fato. E aí, o que acontecia? Eu ia para cheque especial, eu usava cartão de crédito, dia 10 do mês eu já não tinha dinheiro para mais nada. E não era dizer assim, coitadinha, não tem nem onde, sabe, não tem nem do que ver. Não, eu ganhava bem, e aí gastava tudo. Tudo em consumo, gente. Ganhava bem, tudo em consumo. Quando chegou em 2019, eu fazia assim, todo ano a gente tinha um planejamento de visitar um casal de amigos nossos que mora lá no Rio Grande do Sul. Mas quando chegava em dezembro, eu já estava aqui atolada de coisa, de compromisso para pagar, e não sobrava dinheiro para nada. Aí eu falava, de novo, não vai dar para viajar. De novo, a prioridade é essa, outras prioridades surgiam, e eu deixava as outras prioridades passarem na frente e não viajava.
Aí quando chegou em 2019, eu falei, olha, chega, eu não quero mais viver essa vida, chega, para mim deu, eu tô cansada de chegar final do ano e não me dar o direito de fazer o que eu quero, não é uma viagem, não. A chave virou. Dá o direito de fazer, me dá uma liberdade de fazer com o dinheiro que eu guardei o que eu quiser, chega. Aí, o que eu fiz? A partir de hoje, eu vou mudar a minha vida de vez, né? Vou mudar. O que eu fiz? Eu comecei a, primeiro, planejar, ver tudo que eu gastava, tudo que eu ganhava, fazer um balanço entre um e outro, categorizar, e aí eu comecei a ver, olha, isso eu posso cortar, isso eu vou terminar de pagar, não vou repor, quer dizer, terminar de pagar e não vou colocar nada no lugar, eu vou parar de consumir isso aqui, parar de sair, parar de usar cartão de crédito, mudar de conta. Gente, eu comecei a fazer um monte de modificação no prazo de 1 ano. Eu coloquei final de 2019 e início de 2021, eu já estou, além de não dever nada, diminuir sensivelmente o cartão de crédito e hoje eu sou investidora. Então, é possível. Sim. É improvável quando você não quer, mas quando você quer, tudo, a vontade move montanhas, né? Eu costumo dizer. E é muito interessante você trazer esse depoimento, porque você, como uma pessoa da área financeira, que você trabalhou com isso a vida toda, era faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E é muito interessante que você conseguiu fazer isso no último ano, e a partir dessa sua experiência própria, você viu que é possível, e tanto daí que você começou a realmente fazer um trabalho individualizado de mentoria, porque você usou o seu próprio caso como case. Então, assim, depois que você fez isso, aí sim você falou, não, eu vou investir nisso, criou seu perfil, começou a trabalhar, investir, justamente para mostrar às pessoas de uma forma... Para mostrar que é possível. É possível. A sua propriedade ainda é mais... Agora... Eu só vou lhe dizer uma coisa, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu tive que deixar o carro em casa, arranjar outras formas de ir para o trabalho, pegar carona, ir de metrô, deixei o carro em casa para economizar combustível, porque a economia que eu fazia no combustível, eu já pagava uma conta e já me livrava dela. Então eu fui fazendo o jogo, tipo, deixei de ir para o salão, eu deixei de comprar roupa, tem 1 ano, tá? Sem comprar. Então tem um monte de atitudes que eu fui tomando, foram impactando positivamente. Então, eu consegui meu objetivo. Não foi fácil, porque foi uma mudança difícil de eu fazer. Por exemplo, ter um controle sobre tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Eu entrava na farmácia e dizia, bom, se eu comprar isso, vai impactar naquilo e vai diminuir aquilo outro. Eu já sabia exatamente na cabeça tudo que eu podia e que eu não podia fazer. Então, cheguei a reunir a família toda aqui em casa e falei, olha... a gente vai ter que começar a cortar isso, cortar aquilo, observar isso, observar aquilo, porque é uma atitude que vocês vão me ajudar a sair desse ciclo em que eu me encontro. Então, é importante também a gente envolver a família nessas decisões, entendeu? Perfeito. Enfim, a gente teria assunto aqui, pano para manga, mas a gente vai terminar. Eu só quero dizer a vocês que sigam o perfil @Finanças com Cuidado, quem quiser... Finanças sem ser cedilha, né? Financas com cuidado. Quem quiser dicas, quem quiser orientação, manda lá uma mensagem no direct, me segue, que eu estou sempre divulgando. Agora eu estou indo mais para o nicho de profissional liberal, mas também atendo pessoas particulares, quem quiser. Só mandar um direct que eu estou lá à disposição. Pois é, então assim... A gente quer agradecer, foi muito bom, foi muito rico aqui esse bate-papo. Não dá para aprofundar muito, né? Porque o tempo é curto. Obrigado pela participação de todos. E Liz, fala aí, Liz, para a gente encerrar. O canal Finanças com Cuidado está aberto para você que quer se organizar, que quer planejar. Estou aí à disposição de vocês para o que precisarem. Agradeço muito, viu, gente, a oportunidade. Foi muito bom. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana, uma semana assim cheia de energia. Comecem Obrigada, com tudo, Adri. E vamos pensar em planejamento financeiro, vamos pensar quais são os desejos que nós temos, quais são os sonhos que temos, e vamos nos planejar para poder realizá-los. E lembrem-se Com certeza. O maior poder está nos seus hábitos, para tudo na vida. Então, revê-los periodicamente é muito importante, seja para consumo, seja para finanças, seja para alimentação, seja para exercícios físicos, tudo envolve hábitos. Então, é bom lembrar deles diariamente, sempre. Bom dia, ó. Uma semana maravilhosa para todos. Beijo, Liz. Obrigada, linda. Obrigada, Gabi. Obrigada, Adri. Até mais. Beijo, tchau.